Olha só, o Lauro Jardim já estava avisando no final de semana que ia dar merda essa semana, né? Que tinham encontrado informações que ligavam o Vorcaro no celular do Vorcaro, informações de pessoas de alto escalão da República, e estava na cara que era agente do STF. Eu fiquei um pouco decepcionado que não era o Alexandre de Moraes, mas não fiquei muito decepcionado não, tá? O Toffoli tá bom também, porque o Toffoli, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes estão os três juntinhos. Então, caindo o Toffoli, meu amigo, é um passo para cair o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes também. Vamos entender esse troço. Cara, isso aqui é uma bomba, meu amigo. Olha só, a PF encontrou ligações, várias ligações entre o Toffoli e o Vorcaro. Eles falando entre eles, batendo papo. E aí, como é que foi o jogo do Palmeiras? Eu não sei, que sabe lá que eles discutiram e coisa e tal. Detalhe, a PF foi direto no Fachin pedindo o Fachin. O que o Fachin vai fazer agora, meu amigo, é que eu não sei, porque a verdade é que vai dar merda esse negócio. Deu merda, deu merda. O Toffoli ficou numa posição insustentável, né? Tentaram tirar ele do caso do Banco Master, ele não quis sair. Por quê? Porque ele sabia que ia dar nele, ele sabia que ia chegar nele a parada, né? Agora, ele vai conseguir manter a parada? Como é que vai ficar o corporativismo do STF? Depois que trincar esse negócio, meu amigo, é festa pra nós, cara. Só elegeu o Flávio e um bom Senado que acabou essa aura do STF. A gente tira todo mundo no próximo ano. Aparelhos de Vorcaro citam Toffoli e PF leva material pro Fachin. Não falou pro Toffoli não, meu amigo. O Toffoli é supostamente o Deus Supremo, né? O Deus do Olimpo, responsável por esse caso, mas a PF não foi no Toffoli. Eu tô falando pra vocês que já há algum tempo que o Lula tá querendo queimar o STF, né? Tá querendo queimar o STF por vários motivos, né? Quer queimar o STF para tirar os olhos do próprio Lula com o Lulinha, com o caso do INSS, quer queimar o Toffoli porque o Lula tem uma briga com o Toffoli lá de trás, ele quer queimar o Alexandre de Moraes também, tá? Eles querem queimar todo mundo, mas viram que o Alexandre de Moraes ainda tá muito forte ainda. Vamos queimar primeiro o Toffoli agora, e depois a gente queima o Alexandre de Moraes. E realmente vai funcionar, tá caindo o Toffoli, Alexandre de Moraes não tem mais como segurar de qualquer forma, né? Acabou toda a proteção que eles colocaram em cima de ministro do STF. O Lula entregou o Toffoli, né, numa bandeja pro Fachin. O que o Fachin vai fazer com a cabeça do Toffoli na bandeja, a gente não sabe. O que os jornalistas militantes do Lula querem fazer com a cabeça do Toffoli, a gente sabe. Eles querem que o Toffoli seja decapitado, que aí o Lula ainda ganha a possibilidade de indicar mais um ministro para o STF. Olha que maravilha, não é mesmo? Aqui, ó, os achados da PF seriam tão graves e comprometedores que a PF optou por levar o material diretamente ao presidente do STF, o ministro Edson Fachin. Ih, rapaz. Puxaram o tapete do Toffoli aqui. Ó. PF pede suspeição de Toffoli no caso Master após encontrar menções de ministro em celular de Vorcaro. Mas, cara, é muito mais que suspeição isso aqui. Suspeição é quando você tem alguma ligação com o caso, né? E assim, suspeição já era antes, né? Porque já tinha um monte de ligação com o caso, né? Mas suspeição no STF, o pessoal já decidiu que não, foda-se, não existe esse negócio de suspeição. A gente manda e a gente faz as coisas. O que a gente está falando aqui é muito mais que suspeição, meu amigo. Já está se falando aqui pelo teor do que está dito nessas reportagens. A gente está falando de coautoria, meu amigo. Participação e coautoria. É outro patamar de problema do Toffoli. Não estamos mais falando de mera suspeição, porque ele conhece o cara, já viu lá no country club que eles frequentam, então ele já sabe, conhece um ou outro, então é meio estranho isso, é melhor ele não julgar, né? Isso é suspeição, meu amigo. O cara ligar pro outro, pô, Toffoli, me livra dessa aí, cara. Ih, rapaz, deu merda, cara. Tem que tirar não sei o que lá da parada. Prende os celulares, porque pegaram informação de fulano de tal no celular de Beltrano, não sei o que lá. Isso é coautoria, meu amigo. É coautoria, participação. Isso é crime. Ou seja, arrisca o Toffoli ir pra cadeia junto com o Vorcaro nessa brincadeira, né? E aí que eu fico me perguntando, cara, porque eles sabem, o que eu tô falando pra vocês, né? Como eu falo pra vocês, eu tô torcendo pra dar merda nisso aqui. Eu sei que é o Lula brigando com o STF, mas pra gente, quanto mais os dois brigarem, melhor. Porque se der merda pra um lado é ótimo, se der merda pro outro lado é ótimo também. E você tirar o Toffoli é excelente por dois aspectos. Primeiro, porque o Toffoli ele é novo, então ele ainda... mas seria ruim porque o Lula vai nomear um outro ministro que vai ficar muitos anos no STF. E é verdade, esse lado é ruim, mas a verdade é que o Toffoli já vai ficar muitos anos no STF, o Toffoli já foi indicado pelo Lula, então meio que, né, o Toffoli é um dos que pode sair, que não vai fazer diferença trocar ele, né? Então pra gente é positivo ser o Toffoli, né? E aquilo que eu falo sempre, no momento que você abrir a brecha, no momento que caiu o primeiro-ministro do STF, aí, meu amigo, aí a coisa mudou de figura. A coisa já não é mais aquele negócio todo que era, como era visto, muito difícil de fazer impeachment de ministro do STF, coisa e tal, quebrou essa aura de invencibilidade do STF. A gente vai fazer a festa. 2027 a gente elege o Flávio Bolsonaro, elege um Senado forte, a gente tira todo mundo, até o André Mendonça e o Cássio Nunes, se bobear, se não fizer a coisa muito direitinho, a gente tira eles também e bota outros no lugar. Ou seja, acabou isso daqui. Tirando o Toffoli é a abertura para uma reforma bacana nessa parada, né? Só que
O pessoal da STF sabe disso. Não sou eu o gênio que descobriu, eles sabem disso também. Então, eu não sei como é que eles vão sair dessa, não, cara. Eles vão tentar fazer alguma coisa para sair. Como que eles vão sair disso daí, eu não sei. Não sei como é que eles vão fazer essa história. E outra coisa muito importante nisso daqui também, né? É o que eu falo para vocês. Por que o Lula tá brigando com o Toffoli? O Lula tá brigando com o Toffoli por vários motivos. Primeira coisa para ele. É muito bom ele distrair o caso do Lulinha, né? Esse caso é um escândalo enorme. Distrai do caso do Lulinha lá, do INSS, que, como eu falei para você, é muito pior pro PT, né? O caso do INSS é 100% PT. Então ele distrai desse caso. Abre uma outra vaga para ele indicar alguém para o STF. Então, para o Lula, tudo de bom. Indica mais um para o STF. Olha que maravilha, mais um para ele indicar, né? Já pode ser o Pacheco, pode ser outra pessoa, seja lá quem for. Abre mais uma possibilidade para ele indicar alguém para o STF. Sempre bom para ele. Mas não só isso. A gente tem feito muita briga, e esse é um temor que a esquerda está percebendo, porque ela está vendo que a população brasileira está percebendo que o STF precisa fazer alguma coisa com o STF. Do jeito que está esse negócio aqui, alguma coisa precisa ser feita. E aí a população brasileira está entrando na onda da oposição, da direita, de temos que eleger um Senado fortemente anti-STF. E aí, eles tirando alguém do STF, na força, derrubando alguém do STF, na visão do Lula, isso diminui essa ânsia, tá vendo? O Lula tá resolvendo o problema do STF, tá corrigindo uma parte do problema do STF, né? Não vai resolver isso, né? Porque para resolver, tinha que resolver o principal problema, que é o Alexandre de Moraes. Mas isso é um primeiro passo para chegar lá. Rapaz, Tofolinho batendo papo com o Vorcaro. Quem imaginaria, hein? Ih, rapaz, isso vai dar uma merda. Olha o que eu falei para vocês no último vídeo, hein? Essa questão da conversa do Toffoli com o Vorcaro é muito pior do que meramente um caso de suspeição. Aqui, a PF está citando indícios de crimes cometidos por magistrados ao entregar ao STF relatório sobre o celular do Vorcaro. Ou seja, há indícios de crime. Sim, tudo leva a crer que o Toffoli, no mínimo, fez obstrução de justiça, ou seja, tentou segurar o caso do Vorcaro porque é amigo do Vorcaro, né? E o Alexandre de Moraes pode estar nessa também, com certeza, porque a gente sabe que o Alexandre de Moraes tentou convencer o Banco Central a evitar a liquidação do Banco Master, ou seja, a situação é catastrófica para o Toffoli nesse momento. Do jeito que as coisas estão, a gente não está mais falando de impeachment do Toffoli, ou de suspeição do Toffoli, ou de afastamento do Toffoli, a gente está falando de prisão do Toffoli. A situação é realmente muito grave. Vamos ver aqui os indícios que tem aqui. Ó. Parece que tem convites, ligações e pagamentos. Né? O dossiê da PF detalha as conexões entre Toffoli e Vorcaro. O Toffoli teria confirmado para uma pessoa dentro do TSE que era o dono do tal do resort lá do Paraná e teria chorado. Ai, que é muito triste. Aliás, lembra que o próprio Alexandre de Moraes falou que é um absurdo porque o juiz deveria poder ser dono de um resort? Por que não? Eles estão reclamando porque pegaram o Toffoli, meu amigo, pegaram o Toffoli. O Toffoli é sócio do Tayaya. E, de novo, ele ser sócio de um resort não deveria ser um problema muito grande se ele não participa da administração desse resort. O problema dessa história é que o resort, a gente sabe, recebeu o dinheiro do Vorcaro. A gente está falando de Toffoli na cadeia, cara. Não é mais impeachment do Toffoli agora, não é mais esse afastamento do Toffoli, é cadeia. Aqui, ó. PF aponta indícios de pagamentos a Toffoli ligados a Vorcaro do Master. Então está dizendo que o Toffoli teria recebido dinheiro. É aquilo que eu falei para vocês. A gente saiu da mera suspeição, a gente está cogitando aqui obstrução de justiça ou até coautoria e participação do Toffoli nesse esquema do Vorcaro. E se o Toffoli está nisso, o Alexandre de Moraes está também, o Gilmar Mendes está também. Agora, como é que o STF vai reagir para isso? É outra história. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo. O fato é o seguinte, a situação do Toffoli ficou de muito ruim para uma coisa absurda. Isso não quer dizer que vai mudar nada. Olha que coisa! Vocês lembram do caso do disparo em massa de WhatsApp? Pois é, né? Lembra que era proibido isso? Lembra que o STF reclamou que não pode fazer disparo em massa de WhatsApp na campanha eleitoral, que isso é proibido. Bolsonaro só conseguiu ganhar do Haddad porque fez disparos em massa ilegais de WhatsApp para as pessoas e não sei o que lá. Tratavam isso como se fosse uma coisa absurda, sendo que, no final das contas, não encontraram nenhuma evidência de que o Bolsonaro tivesse feito disparos em massa de WhatsApp. Eu mesmo nunca recebi disparo em massa do Bolsonaro na eleição de 2018, mas eu recebi do Haddad. Do Haddad eu fui colocado num grupo de gente favorável ao Haddad, não sei de onde tiraram meu celular e me botaram no grupo do Haddad. Evidentemente, isso não quer dizer absolutamente nada, né? Mas essa foi a desculpa da esquerda. A Patrícia Campos Mello, você lembra dela? Jornalista da Folha, esquerdista até o osso, né? Não porque Bolsonaro fez disparos em massa de WhatsApp. Proibido! Não
pode fazer disparo em massa de WhatsApp. Agora a gente descobre, meu amigo, que só não pode para um lado, para o outro lado pode. Olha só que maravilha aqui. Ó. O governo federal, o GovBR, acabou de fazer um disparo em massa de WhatsApp para avisar as pessoas que você não vai pagar imposto. Meu amigo, não precisa avisar não, cara. A pessoa não vai pagar, ela tá vendo lá no contra-cheque dela e acabou. Né? Por que precisa avisar? É para fazer propaganda, evidentemente, né? Olha só, olha o texto que eles colocam, que é texto de propaganda eleitoral. E ainda é fake news, sim. Quem é lulista vai achar lindo. Mas quem é lulista já é lulista mesmo, já tem problema mental mesmo. Então não vai fazer diferença. As pessoas normais vão olhar esse negócio, pô, que coisa estranha, que porra, eu não autorizei o governo a falar comigo, que porra é essa? LGPD, meu amigo, isso aqui é violação de dados pessoais. Usaram seus dados indevidamente e pior, usaram para propósito eleitoral. Você pode até argumentar que o início da mensagem dizendo que agora você está isento e coisa e tal, poderia ser já acho uma besteira, porque todo mundo sabe as regras de imposto de renda, e quem ganha até 5 mil reais por mês, olha só, é dinheiro, não tem assim, já é um bom salário no Brasil, de 2 mil a 5 mil reais por mês, já é um bom salário, que é o pessoal que foi isento nessa história, né? Então, esse pessoal já sabe o que está acontecendo e já sabe que vai reclamar com o patrão se tiver qualquer problema. Mas você poderia alegar que não, que estão avisando, que é para a pessoa ficar atenta, se o patrão não descontar, não fizer o desconto correto lá, coisa e tal. Mas, de novo, para que essa segunda parte aqui, ó? Que lógica tem falar que as pessoas que ganham mais do que tanto vão receber, vão pagar imposto a mais? É fake news, porque elas já pagavam imposto pra caralho, vão pagar mais ainda agora, né? Aumentou o imposto para esse pessoal, os recursos vão para saúde, educação e segurança, que é mentira. Os recursos vão para bolsa de funcionário público político em Brasília, só para isso, porra nenhuma para mais nada que vai recurso roubado da população em impostos no Brasil. O pessoal tá perguntando aqui, o Ramon Alage aqui, ó, até se é nada a declarar, ué, como é que foi? Como é que funciona isso? Então o Bolsonaro não pode, o Bolsonaro é criminoso. Foi um crime porque o cara lá do Luciano Hang pagou para fazer disparo em massa de WhatsApp, de não sei o que lá, e não podia, tinha que pedir a inelegibilidade. Agora o Lula usou dinheiro do governo para fazer uma fake news disparando em massa abertamente para todo mundo aqui, ó. Lembra do Bolsonaro não conseguir achar uma mensagem? Mostra aí uma mensagem desse disparo em massa da Patrícia Campos Mello aí que supostamente houve um disparo. Não conseguiram achar uma mensagem desse disparo em massa. Aqui já tenho. E tem um monte de gente, um monte de gente mostrou já essa mensagem aqui. É que eu não achei, não trouxe outras aqui. Caramba, disparo em massa, assim, aberto, né? Uma roubalheira aberta no governo Lula. Felizmente não vai servir para nada. O Lula só vai se queimar com essa brincadeira, vai ficar mais óbvio esse desespero desse pessoal com essa lambança deles, né? A medida de diminuir o imposto é positivo, sempre é positivo. Diminuir o imposto sempre é bom. Não interessa quem faz, de que forma faz, de como é que faz, não tem problema, né? Mas o disparo em massa é uma puta sacanagem, meu amigo, uma puta sacanagem. Lembra, cara, quando era proibido? Em 2018 era proibido isso, não podia, dava escândalo, saía nas manchetes dos jornais. Bolsonaro fez um disparo em massa de WhatsApp, não pode. E o Estadão acabou de fazer mais uma matéria bomba aqui, falando que a Fictor, lembra a Fictor, que é uma outra empresa que iria comprar o Banco Master, né, que disse que ia comprar o Banco Master e não sei o que lá, mas que agora também está quebrando, está cheio de problemas. E olha só, a gente descobre agora que a tal da Fictor é super envolvida com o PT. Olha que coisa, né? Lembra que o Banco Master, o PT acha que não tem nada a ver com o Banco Master. Não temos nada a ver com o Banco Master, é coisa do pessoal do Centrão, o Banco Master e coisa e tal, mas eu já expliquei para vocês que na origem do Banco Master está a Credit Sexta, né? Que é do Guga Lima, do Augusto Lima, que é ligadíssimo ao PT, ligadíssimo à Bahia e coisa e tal. Então a gente já sabia dessa ligação. Existem outras ligações do Banco Master com o PT, tem o Lewandowski, tem o Guido Mantega, tem um monte de ligações do Banco Master com o PT, mas agora a gente descobriu mais uma, nessa matéria aqui da mansão do lobby. A Fictor tentou corromper pessoas para prestar depoimentos na CPMI do INSS para ajudar o governo Lula. Olha que coisa, então quer dizer que a Fictor, que está juntinho com o Master lá no escândalo da parada, que está quebrada também, está deixando um monte de gente sem dinheiro aí também, está ligado ao governo Lula. Olha que coisa. Inclusive, isso explica muito bem essa reportagem aqui da Fórum. Você lembra que alguns dias atrás estava saindo um papo de que o Flávio Bolsonaro está ligado ao INSS, né? Que não porque descobrimos que tem ligação do Flávio Bolsonaro com o INSS, evidentemente que era uma tentativa patética do PT de dizer que o Flávio Bolsonaro tinha alguma ligação, não tinha ligação nenhuma, mas agora mais do que isso a gente descobre que tinha enganação na parada. O cara confessou que fez um depoimento errado. Vamos entender esse caso aqui. Ou seja, tá aqui, ó. Fictor usou mansão para atrair petistas e tentar sabotar a CPMI do INSS. Mas detalhe, né? Tentar sabotar a CPMI do INSS com os petistas. Os petistas queriam fazer isso. Eles usaram a Fictor para obter dados falsos contra o Eli Cohen e tentar sabotar a CPMI. Cara, isso aqui é obstrução de justiça. Isso é cadeia, cara. É cadeia pro Paulo Pimenta, bicho.
E olha só, lembra que quem é o ministro do STF responsável pelo INSS é o André Mendonça, pô. O pessoal da CPMI do INSS manda um aviso pro André Mendonça, pô, prisão preventiva do Paulo Padilha. Pode ir direto pra cadeia, não tem o que dizer. Do Paulo Padilha, não, desculpa, do Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta, pô, obstrução de justiça. Conversou com o cara para fraudar uma testemunha na CPMI do INSS. Aí, nessa ocasião aqui, ó, eles pegaram essa coisa e disseram que era o Flávio Bolsonaro que teria oferecido 5 milhões para o depoente ir contra o Lula. Essa gravação que o cara reconheceu que era falsa, que ele falsificou aquela gravação, coisa e tal, mas entregou para o Paulo Pimenta, eles estão acusando o Flávio Bolsonaro de ter sido o cara. E detalhe, o próprio policial que fez isso, nessas alturas não foi pago, né? Esse pessoal todo esperava ser pago pelo Fictor, o Fictor quebrou, ninguém mais tem dinheiro, ninguém recebeu porra nenhuma, todo mundo se fudeu. E agora ele voltou atrás e falou, não, é mentira isso, eu armei esse negócio falsamente. Ou seja, cara, que lindo isso, bicho. O Flávio tem aqui a faca e o queijo na mão para provar que o PT tentou incriminar ele de forma indevida, isso aqui já dá uma punição enorme. Aliás, a PAN também ela levanta aqui, ó, que o, entre aspas, jornalista da revista Fórum, né, disse que é processar não sei o que lá, porque ele mostrou o documento registrado em cartório. O tal documento registrado em cartório, que o tal do Giglia depois voltou atrás e disse que era tudo mentira, que não tinha validade aquilo ali, que ele foi forçado pelo pessoal do grupo Fictor a inventar aquela prova. E o pessoal da Fórum foi lá e lindamente acusou o Flávio Bolsonaro. E não tinha nada a ver com o Flávio Bolsonaro, tá? Diziam que eram pessoas da oposição que teriam pago para o Eli Cohen para ele brigar com o PT, né? E no final das contas não tinha nada a ver com o Flávio, mas eles foram lá e acusaram o Flávio por motivos eleitorais, evidentemente. Isso aqui é crime, pô. Isso é propaganda eleitoral antecipada. Então, criticar de forma falsa o Flávio Bolsonaro, como esse caso aqui, olha só, e mais do que isso, pô, porque não é só coisa falsa, é coisa fraudulenta. Eles foram lá e inventaram a história, conversaram com o cara para criar esse negócio todo, né? Meu amigo, cara, que bomba essa mansão do lobby, que é mansão do lobby não, mansão da corrupção, mansão da obstrução de justiça. Pois é, a Câmara realmente tá entregando o que o Lula comprou, né? O Lula liberou aí não sei quantos bilhões em emendas para parlamentares, eu não sei o que lá, e o pessoal tá entregando direitinho o que foi comprado pelo Lula. Parabéns ao pessoal do Centrão aí. Eu tenho certeza que cada pontezinha de merda que vocês estão entregando dinheiro aí para os municípios vai ser devidamente reconhecida pela população de vocês. Infelizmente, né? Esse pessoal, cara, é um absurdo esse tipo de coisa. Realmente um absurdo. O Congresso brasileiro não funciona. Tem alguns deputados que são mais ideológicos, mas a grande maioria não tá nem aí, se vende pro Lula assim com uma facilidade, cara, que é impressionante. A Câmara aprovou a urgência da votação do Marco Legal do Transporte Público. Não é tarifa zero necessariamente, a tarifa zero fica a decisão de cada município, mas já permite financiar a tarifa zero. Adivinha como? Com mais impostos sobre quem tem carro. Ou seja, você que tem carro, você que usa Uber, você que usa meios de transporte mais modernos, vai ter que pagar para manter uma infraestrutura de ônibus que ninguém mais usa hoje em dia, né? Vocês sabem, quem mais quer a tarifa zero de ônibus hoje em dia são as empresas de ônibus, porque ninguém mais quer usar essa porcaria de ônibus no final das contas. Aí os empresários de ônibus querem agora que todo mundo pague por isso, né? Ou seja, a tarifa zero é, em última análise, fazer toda a sociedade pagar a tarifa do ônibus, que supostamente, né, é uma coisa humanitária para ajudar os pobres, não sei o que lá. No final das contas, uma vez que o cara do ônibus não precisa mais se preocupar com o cliente, porque se o ônibus funcionar, ele recebe, se o ônibus não funcionar, ele recebe do mesmo jeito. Se o ônibus atrasar, ele continua recebendo. Se o cliente ficar insatisfeito com o ônibus, ele continua recebendo. Então, no final das contas, o que vai acontecer é que os ônibus vão ficar uma merda, mais merda do que já são, porque as empresas de ônibus agora garantiram uma boquinha. Elas recebem o valor das passagens sem nada. E você, otário brasileiro, você que foi otário o suficiente de nascer nesse país de merda, você agora vai ter que pagar mais imposto para bancar mais essa distribuição de dinheiro para grandes empresários no Brasil. Ou seja, os grandes beneficiados dessa história, empresários de ônibus, os Pacheco da vida, que tem empresa de ônibus, vai se dar bem pra caralho agora, ganhar dinheiro à toa sem precisar prestar o serviço de verdade. Os grandes prejudicados, os otários de sempre, os pagadores de impostos no Brasil. Aí tá aqui, ó, receitas extratarifárias, contribuições de taxas decorrentes da justa distribuição de benefícios e ônus dos diferentes modos de serviço de mobilidade urbana. Sabe o que quer dizer isso? Uma palavra bacana, né? Pô, uma justa distribuição, vamos distribuir de forma justa. Você que tem um carro velho, eles acham que você é privilegiado por ter um carro velho, tu vai ter que pagar imposto. Exatamente, você vai ter que pagar imposto. Subsídios cruzados intersetoriais, ou seja, vai cobrar das plataformas de transporte o Uber, porque é absurdo. O Uber está tirando passageiro do ônibus, não pode. Temos que ajudar o nosso amigo empresário de ônibus. Temos que cobrar dinheiro do Uber para bancar o empresário de ônibus falido. Porque ninguém mais quer usar a merda do ônibus por causa dos motivos que eu falei para vocês. Ficou caro pra caramba um serviço de merda.
Enfim, é isso daí, ó. E aqui, ó. Outras fontes que venham a ser instituídas pelo poder público delegante com o objetivo de assegurar o financiamento do serviço de transporte público. Vai tirar dinheiro desses otários. Tem que tirar dinheiro dos otários para dar para os empresários de ônibus. Pô, é lógico. Os empresários de ônibus é amigo dos políticos. Ajuda a campanha dos deputados lá. Tá ajudando essas campanhas todas. Deixa os otários se ferrar mais um pouquinho aí, né? E isso daqui a esquerda acha lindo. Porque, tarifa zero, ninguém mais vai pagar ônibus, é de grátis. Não, meu amigo, é zero igual o SUS, é caro pra cacete e quando você precisa não funciona. Por que o SUS não funciona quando você precisa? Porque o SUS não precisa funcionar, ele já recebe dinheiro de qualquer jeito dos seus impostos, independente de te atender bem ou não. Por isso que o SUS não funciona. Da mesma forma, o transporte público não vai funcionar. Por quê? Porque agora o empresário de ônibus ganha dinheiro independente de você ser atendido ou não ser atendido. Hoje, ele tem uma preocupação. Se uma empresa de ônibus... Eu já deixei de pegar ônibus da linha A para pegar ônibus da linha B porque tinha ar-condicionado. No momento que tiver o dinheiro dos empresários de ônibus estiver garantido, por que eles vão botar ar-condicionado? Por que vão querer melhorar o transporte público? Foda-se. Foda-se os otários. Não estão pagando, não é o cliente. Ou seja, você, de novo, vai pagar, porque no final tem que ser pago, vai ser pago via impostos, mas vai ser pago, e você não é mais o cliente. Então, ou seja, você não tem mais o poder de escolha. No final das contas, vai acabar sendo um serviço merda, que não funciona e que é extremamente caro, mas cobrado via impostos. E a esquerda vai comemorar, dizendo que é tarifa zero. Papai Lula trouxe tarifa zero pra gente. Meu amigo, ser otário no Brasil tá cada vez mais caro, hein? Vou te falar uma coisa, saiu uma nova pesquisa da Quaest, e apesar de ser aquela pesquisinha tradicional feita na porta do presídio, ainda mostra o Flávio crescendo e a distância dele para o Lula diminuindo de tamanho, o que é uma boa notícia, né? Continua o Lula se complicando nessa corrida, e a tendência daqui para frente é a coisa só piorar. Tem outras duas notícias importantes aqui. A primeira notícia importante, bom, a primeira é que o Flávio reduziu a distância do Lula, né? Consolidou na segunda posição, está reduzindo a distância. A segunda é a questão de que eles perguntam que o medo da família Bolsonaro voltar à presidência caiu nos últimos 6 meses e agora está tecnicamente empatada com o medo do Lula continuar presidente do Brasil, né? São os dois grandes pavores do Brasil, mas até na porta do presídio, que é onde a Quaest faz a pesquisa dela, o pessoal já está em dúvida o que é pior, né, nesse caso. Ou seja, se até o pessoal que é eleitor do Lula está com essa dúvida, meu amigo, para o brasileiro normal, para as pessoas de bem, a situação é bem diferente. E outra coisa, a desaprovação do Lula continua em 49%, parou, mas a aprovação dele diminuiu, ou seja, cada vez o Lula é mais odiado pelo povo brasileiro. Vamos entender as informações aqui da revista, da pesquisa da Quaest, porque é que eu falo para vocês. A gente sabe que todas as pesquisas têm tendência para um lado e para o outro, né? Então você pode pegar informações importantes desde que você tenha a informação sobre a tendência da pesquisa. Olha aqui, ó, na última pesquisa já deu um empate técnico, embora o não ainda dissesse que era mais, ou seja, o pessoal ainda não gostava do Flávio, né, um ponto percentual a mais, né? Agora a coisa já inverteu, estamos empatados de novo, mas agora com o acertou ganhando. Olha que coisa positiva, né? Outro ponto importante aqui, como eu mencionei, é o fato da polarização, né? O que te dá mais medo hoje? Lula continuar ou a família Bolsonaro voltar? Repara que com todo o esforço que esse pessoal fez, com tudo, moveram mundos em fundos, capturaram, destruíram o STF no Brasil. O STF é hoje um órgão que tem credibilidade zero no Brasil. Ninguém leva o STF a sério, mas já sabe que é um puteiro, um pau de galinheiro de tão sujo de besteira que o pessoal faz lá. Fizeram isso tudo, destruíram o STF no Brasil, para tentar convencer os brasileiros a não gostarem mais de Bolsonaro. Não, tem que ficar com medo do Bolsonaro voltar, porque não pode, ele vai dar golpe, não sei o que lá. E todo mundo viu que não teve porcaria nenhuma no final das contas, e ao contrário, né, o governo Lula é algo que apavora o pessoal. Com todo esse esforço deles, o máximo que eles conseguiram foi chegar aqui 49% a 41% aqui em setembro de 2025, que foi na época da condenação do Bolsonaro. É golpiste, condena Bolsonaro, não sei o que lá. Esse foi o máximo que eles conseguiram. De lá para cá vem caindo a coisa e agora já está de novo em empate técnico numa situação muito ruim para eles. Por quê? Porque daqui para frente o Lula ainda vai tomar muita paulada, meu amigo. Vocês viram o artigo que eu fiz um vídeo aqui sobre o Banco Victor, né? Olha quanta merda que ainda vai aparecer do Lula nesse governo, cara. O Lula é um idiota, é lógico que vai ter um monte de besteira dele ainda, né? Por outro lado, o Bolsonaro meio que não tem mais o que fazer, né? Tá preso já foi condenado, né? Tudo que tinha para jogar de lama nele já jogaram, né? Então, ou seja, isso aqui é uma outra boa notícia para o Flávio Bolsonaro. Eles adorariam jogar lama no Flávio Bolsonaro, mas não conseguem, né? O que eles tinham que fazer já fizeram. Então, é isso daí. Tem mais algumas perguntas aqui, mais algumas coisas, mas nada digno de importância. O ponto central são esses 3 pontos. Flávio continua reduzindo a diferença, o medo do Bolsonaro diminuiu,
e a desaprovação do Lula só aumenta. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.